Oi pessoal, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Luísa, tenho 17 anos e eu sou a criadora daqui do Lu Ajuda Quem Estuda. Então, eu tô no terceiro ano e, assim como muitos que estão me acompanhando aqui, nós precisamos fazer o Enem, certo? Quando que vai ser o Enem? Não sabemos, mas que vai ter o Enem, vai. Então, até lá já vamos ter debatido vários tipos de repertório, que é o objetivo dessa série de vídeos que vão começar a partir de hoje aqui no meu Estudigram, certo? Toda semana eu vou postar um vídeo relativo a uma série, algum filme, livro ou música para nós debatermos, para nós utilizarmos essas ideias, esses filmes, essas séries, enfim, como repertório para nossas redações, coisas que às vezes passam batido, mas que a gente pode utilizar, certo? Então, filmes muito famosos, assim, todo mundo já assistiu, filmes bem bobinhos, mas que a gente consegue pegar assim um repertório para a gente usar nas nossas redações. Então, eu espero que aqui nós possamos debater sobre os temas. Então, comentem aqui o que vocês acham, o que vocês gostaram dos vídeos, o que vocês não gostaram, o que precisa melhorar, tá bom? Vamos fazer uma troca de ideias, certo? Pessoal, eu esqueci de falar para vocês como é que vai funcionar essa série. Eu vou trazer a sinopse do filme, por exemplo, e vou comentar ela, vou contar a história, então vai ter spoiler, vai. E depois eu vou falar sobre temas que são possíveis naquela série, naquele filme, enfim. E depois eu vou trazer um exemplo de introdução para comentar aqui com vocês, certo? Vai funcionar assim mais ou menos em todos os vídeos, ok? Então, pessoal, qual que vai ser o filme da vez? Meninas Malvadas. Como assim, Luísa, tu tá doida? Não tem como usar Meninas Malvadas, tu pirou. Não tem como. Meninas Malvadas é só pra se divertir, não tem como tu usar na redação. Claro que tem, queridos. Claro que tem. É só tu ter uma ideia e tu ter um argumento e tu juntar os dois que tá tudo certo pra tu poder escrever tua redação do Enem. O problema é tu saber juntar os argumentos e tu saber argumentar. Também não adianta tu querer argumentar com um negócio que não tem nada a ver. Se a tua redação é sobre fake news, tu não vai querer falar sobre educação domiciliar, que não vai dar certo. E também não adianta tu ter um repertório ótimo, um argumento ótimo, se tu não souber desenvolver ele de uma forma legal, né? Então, esses são problemas. Não adianta eu vir trazer aqui o melhor repertório do mundo se tu não souber utilizar ele de uma forma correta. Certo? Então, Meninas Malvadas, né? Nas quartas utilizamos rosa, hoje é quarta-feira, tô usando rosa, foi o que eu consegui achar aqui em casa de rosa. Mas enfim, eu vou ler aqui a sinopse pra vocês. A maioria já deve ter assistido o filme, eu já deve ter ouvido falar, mas enfim, vou ler igual. Eu tô lendo no computador, não reparem, tá? Eu vou colocar aqui pra ficar mais fácil pra vocês acompanharem. Kate Hearn é uma garota que cresceu na África e sempre estudou em casa, nunca tendo ido a uma escola. Após retornar aos Estados Unidos com seus pais, ela se prepara para iniciar sua vida de estudante, se matriculando em uma escola pública. Logo, Kate percebe como a língua venenosa de suas novas colegas pode prejudicar sua vida e, para piorar ainda mais sua situação, Kate se apaixona pelo garoto errado. Oh, meu Deus, filme adolescente típico, né? Mas eu consegui extrair dele 5 temas. 5 e podia ser mais, mas basicamente foram 5 temas que eu encontrei no Descomplica, o site lá do Descomplica. Eu achei esses 5 temas que eu consegui, assim, tentar encaixar, certo? Então, bora falar um pouquinho mais do filme? Bora lá. Então, meu querido, minha querida, que ainda não assistiu o filme, que ainda não sabe sobre o que trata o filme, que, sério, nunca ouviu falar, tu tá vivendo errado, né? 2020, como é que tu nunca ouviu falar de Mean Girls, de Meninas Malvadas? Então, eu vou falar um pouquinho mais como é que funciona, como é que é a história, desenrolar. Então, alerta de spoiler. Se tu não assistiu e quer assistir, vai lá, assiste, depois volta aqui, senão eu te avisei. Enfim, então, a Cade, ela morava na África com os pais dela. Ela viveu lá durante 14 anos com estudos em casa, porque os pais dela são zoólogos e eles foram chamados lá para estudar, enfim, os animais. Mas daí a mãe dela recebeu uma proposta de emprego nos Estados Unidos e eles se mudaram para lá.
E a Cade nunca tinha ido para uma escola antes, então ela estava se sentindo um verdadeiro peixe fora d'água, que nem tu estás agora por não saber que filme é esse. Enfim, daí ela chegou lá e conheceu a Janice e o Damian, que eram uns amigos lá, que eles eram meio revoltados, assim, com a vida, mas que eles são muito engraçados. E que eles eram meio deslocados, eles não tinham um grupo específico, porque a escola era dividida em vários grupos. Enfim, daí eles começam lá a conversar com ela, apresentar mais ou menos a escola, e daí eles mostram as poderosas. Quem são as poderosas, que também são chamadas de plásticas, enfim. Quem são elas, que são as meninas malvadas? São a Regina George, a Gretchen e a Karen, certo? São o trio lá. E elas são, tipo, as populares, as mais populares da escola. Tipo, todo mundo venera elas. Elas são perfeitas, elas não têm erros. Mas elas são muito malvadas. Elas, tipo, botam a boca nas pessoas, falam mal, enfim. E daí elas começam a conversar com a Cade. Elas começam a se simpatizar com elas. Mas a Cade, ela se apaixona pelo Aaron, que era ex-namorado da Regina. Então, elas fazem de tudo pro casal não ficar junto. E daí, com isso, a Janice e o Damian, eles convencem a Cade a começar a tramar umas coisas pra Regina George, pra ela conseguir ficar com o Aaron e esse reinado da Regina acabar. E daí tem um monte de coisa que acontece. Elas falam que a Regina estava traindo o Aaron, fazem ela engordar, porque ela tinha, tipo, o corpo estereotipado da escola. Ela começa a engordar, porque elas dão umas barras lá pra ela engordar, umas barras de chocolate, enfim. E daí acontece tudo errado, as amigas lá, a Gretchen e a Karen, param de falar com a Regina, enfim, é toda uma história. Mas com isso eu consegui trazer 5 temas pra vocês, que eu vi no Descomplica, que eu falei, né? Enfim, são 5 temas. Os efeitos das fake news na sociedade brasileira contemporânea. Dá para fazer uma analogia, por quê? Porque a Cade disse que a professora lá vendia drogas, e era mentira, mas todo mundo acreditou. Não digo todo mundo, mas um monte de gente acreditou, foi até policial na casa dela revistar a casa da professora, enfim. Por quê? Porque foi tudo fruto de uma fake news, então dá para fazer uma analogia tendo em vista isso. Culto à aparência no mundo contemporâneo. O corpo da Regina George era o corpo, assim, idealizado, todo mundo queria ser ela era perfeita, ela se vestia da maneira mais perfeita possível, tanto que uma vez a James corta a blusa dela ali na região do sutiã e ela começa a usar, mesmo com ela furada, daí virou moda, porque a aparência da Regina George era, assim, um culto, todo mundo queria cultuar, assim, Regina George, ela era perfeita, enfim. As dificuldades em ensinar habilidades socioemocionais aos jovens contemporâneos. Quando o diretor lá fala do livro da Arraso com a Regina, que ela própria fala mal dela no livro da Arraso e começa a botar um monte de papéis falando sobre outras meninas, começa a expor, enfim, elas começam a brigar, um monte de gente brigando, assim, se batendo, enfim. Daí depois os professores têm que tentar apaziguar e falar sobre as emoções, tentar fazer com que todas as meninas façam as pazes, certo? A prática de bullying nas escolas do Brasil, com o livro do Arraso, né? Fizeram um monte de bullying, enfim, até a Regina George no dia a dia já fazia bullying com um monte de gente, mesmo sem o tal do livro do Arraso. E a educação domiciliar no Brasil, que tem o exemplo da Cade, né? Que ficou 14 anos tendo educação em casa, né? Lá na África. Então, bora lá para um exemplo de introdução com um desses temas. Então, pessoal, eu escolhi o tema Educação Domiciliar no Brasil e eu fiz essa introdução com a ajuda do meu professor de redação. Então, eu escrevi assim: o filme Meninas Malvadas retrata a história de Cade Heron, uma garota que cresceu na África tendo aulas em casa durante 14 anos de sua vida, até se mudar aos Estados Unidos para estudar em uma escola regular, onde sente dificuldade em se adaptar. Analogamente, muitos adolescentes enfrentam diversos obstáculos ao tentarem se ajustar nas instituições de ensino. E, uma vez que o método de educação domiciliar ainda não é regulamentado no Brasil, sendo considerado ilegal pelo STF,
os jovens não têm a possibilidade de estudar apenas em casa. Assim, essa proibição acarreta muitas vezes atraso no processo de aprendizagem dos estudantes com deficiência e passividade no desenvolvimento do aprendizado. Então, ficou mais ou menos assim. Eu usei ali o início da introdução para exemplificar o problema de não poder ter educação domiciliar no Brasil, e depois eu trouxe 2 argumentos, que é o atraso do processo de aprendizagem dos estudantes com deficiência e passividade no desenvolvimento do aprendizado. Então, só vim aqui para me despedir, né? Quero saber se vocês gostaram do vídeo, comentem aqui, tá bom? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já tinham pensado em meninas malvadas desse jeito para usar numa redação, tá bom? Um beijão e até a próxima semana. Tchau, tchau!